Oi, pronto, agora entrou. Engatou aqui. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa estarmos aqui nesse lugar. Dê um sorriso para quem está perto de você. Diga, é bom ver nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao louvor. Que louvor ungido, que graça de Deus. Você pode aplaudir essa equipe maravilhosa que nós temos aqui nessa manhã. E eu descobri o segredo da unção e da graça do louvor. Está no guitarristazinho. Olha o guitarrista lá, o pequenininho lá, ó. Está lá o segredo, ó, né? Está fluindo ali do pequenininho. Qual é o nome dele, do menininho? Miguel, né? Você vai estender a sua mão em direção a Miguel, vai dizer: a paz do Senhor, Miguel. Faz assim, Miguel, pessoal, ó. Isso, perfeito, coisa boa, bom demais. Que alegria vê-los aqui nessa manhã. Nós temos tido um mês bem atípico de acesso aqui para o Templo Central, e é tão bom a gente poder chegar na casa de Deus e ser envolvido nessa atmosfera de glória, de adoração, de presença do Senhor. Desde ontem, nós estamos realmente vivendo algo extraordinário. Não pude estar aqui ontem, mas eu ouvi tanta coisa boa da conferência de avivamento que aconteceu aqui ontem, tanto testemunho, tanta gente mandando mensagem, e eu tenho uma boa notícia para dar para você. Hoje à noite a conferência continua, correto, pastora? Hoje à noite, então, nós queremos convidar você. Nós vamos ter mais bênção de Deus reservada para você, sua casa e para sua família. Antes da gente mergulhar na Bíblia, eu quero convidar você, ao final do dia, a dar uma passadinha lá no nosso jardim. Vocês viram que agora ele já floresceu finalmente, né? Tá ficando bonito, né? Todo mundo falou: pastor, mas não vai dar tempo. O senhor falou que no final do mês ia estar pronto. Foi feita toda a parte de alvenaria, toda a parte elétrica, e a parte das plantas é a parte mais rápida, por incrível que pareça. E até o final da próxima semana, 100% concluído. Mas já dá para você ter uma ideiazinha hoje. Então, terminando o culto, se você puder, ao invés de sair pela lateral, eu quero te convidar a sair pela frente. E aí nós vamos deixar aquilo aberto. Essa semana vai ser a semana de acabamento. Notem aqui do lado, quando você sair, que nós colocamos uma oliveira centenária. Está aqui do lado. Então quem entra aqui no Templo Central já vai ver uma oliveira aqui no canto e um jardim lindo para que nós possamos usar melhor essa área. E um segundo ponto também, que para mim é quase um milagre, é extraordinário. Vocês sentiram que está friozinho aqui dentro hoje, hein? Eu entrei, é a primeira vez que eu entro no Templo Central e eu sinto frio. É a primeira vez, né? Eu nunca entrei aqui e falei: poxa, eu estou com frio. Hoje de manhã eu entrei e aí eu falei para a Elza: pega um cafezinho que eu estou com frio, por incrível que pareça. E nós concluímos semana passada a instalação de todas as máquinas do incremento para ajudar a nossa refrigeração. Então tomara que a gente tenha esse climazinho gostoso, sempre vai ser extraordinário. Abra comigo sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 1. Nós estamos numa jornada extraordinária, estudando Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Deixa eu lembrar você só da nossa trajetória. Tem um slide que eu mandei aí nas últimas semanas que mostra tudo que nós estudamos ao longo desse ano. E é importante lembrar que nós estudamos a Bíblia. Não, tem um slide que mostra as revistas mesmo, tá? Esse aí. E nós estudamos a Bíblia ao longo desse período. Então é muito bom a gente poder estar fechando o ano, poder olhar para trás e dizer: poxa, a gente já passou e aprendeu. Está aí o nosso currículo com todos esses livros. Estudamos Isaías, estudamos Gálatas, Efésios, estudamos Jeremias, Lamentações de Jeremias, e agora no final do ano a gente volta novamente para o Novo Testamento e vamos estudar 4 livros da Bíblia Sagrada. Vamos lá: Isaías, Gálatas, Efésios, Jeremias, Lamentações, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Colossenses e Filipenses. Você pode aplaudir Jesus por 9 livros da Bíblia que nós vamos estudar esse ano. Isso é lindo demais, a gente poder todo domingo de manhã olhar isso. Nós fechamos na última semana o livro de Filipenses, a Epístola da Alegria, um livro extraordinário. E hoje nós vamos introduzir a carta escrita aos Colossenses. Nós vamos entender um pouco das características dessa carta. É uma aula, como sempre, introdutória. Sempre que nós estudamos o primeiro capítulo, é uma aula que vai trazer a base. Nas próximas semanas nós vamos mergulhar de fato no tema dessa carta, que é a primazia de Cristo. Mas antes da gente ler Filipenses, Colossenses, capítulo 1, do 1, versículo 1 ao 23, vale a pena lembrar que o livro de Filipenses é um livro que não tem nenhuma discordância doutrinária, não tem nenhuma grande polêmica. É um livro onde Paulo expressa toda a gratidão do coração dele por uma igreja que ele fundou, amou, e uma igreja que cuidou dele até o final da vida. Então nós aprendemos como Paulo fala acerca disso, fala de ansiedade, vários outros temas,
Mas agora nós vamos entrar num livro que sim, é um livro incisivo que trata agora de algumas questões importantíssimas. Hoje eu vou introduzir, apresentar o tema, a partir das próximas semanas a gente vai mergulhar. Nosso estudo hoje está em Colossenses capítulo 1, o subtópico e o subtema de hoje é a primazia de Cristo sobre todas as coisas. Você pode repetir comigo essa frase bem forte? 1, 2, 3. Nosso texto áureo se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E a nossa verdade prática é: Jesus é a resposta para todas as nossas dúvidas e necessidades. Coloque a mão no seu coração, diga para você mesmo: Jesus é a resposta para todas as minhas dúvidas e todas as minhas necessidades. Vamos ler juntos então Colossenses do versículo 1, Colossenses 1, do versículo 1 a 23. Eu vou ler o primeiro, você me acompanha. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado servo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros que, outrora, erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Dê um brado de glória a Deus, tome seu assento, corpo sentado, mas alma de pé. Eu sempre tenho o hábito de cronometrar nossa leitura, 2 minutos e 20, olha que interessante. Com 2 minutos você praticamente leu um capítulo da Bíblia toda, então é extraordinário a gente fazer isso nos domingos pela manhã. Vamos lá. Alguém aqui sabe me dizer o que é um sonorizador? Você sabe me dizer o que é um sonorizador? Hein? Vou tentar explicar melhor para você.
Quem dirige na estrada, você sabe o que é uma costela de vaca? Alguém sabe o que é costela de vaca? Né? As pessoas dizem tartaruga, que eu acho horrível, né? Porque quando eu penso tartaruga, eu imagino eu passando por cima e atropelando a tartaruguinha. Mas um sonorizador é aquele instrumento que é colocado na beira da estrada. E ele é colocado bem nos limites como é que é o nome? Me fugiu aqui a palavra. Da faixa, perdão. E o sonorizador ele fica nos dois limites, balizando aquela faixa. E quando você está dirigindo o carro e passa por cima do sonorizador, ele emite um ruído dentro do veículo. E a razão e o objetivo desse ruído é acordar você, é despertar você, é chamar a sua atenção quando você está saindo de rota. A gente muitas vezes olha uma estrada e pergunta, poxa, por que tem esse sonorizador? Poderia deixar a sua faixa, e de fato, poderia deixar. A faixa, ela marca os limites, mas o sonorizador chama e desperta a sua atenção quando você está distraído. Esse livro aqui, de certa maneira, ele funciona como um despertar. Essa carta é escrita por Paulo à igreja em Colosso, por quê? Porque essa igreja, levemente, ela estava saindo do centro da faixa original, que é Jesus Cristo, a primazia de Cristo. Eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, e a Luana está aqui, ela pode comprovar, nós tínhamos que viajar toda semana para o Rio de Janeiro. A gente saía quinta-feira à noite, ficava no Rio sexta-feira, ficava no Rio sábado. Quando dava sábado, no meio da tarde, a gente tinha que dirigir mais 400 quilômetros, voltar para São José para continuar a nossa jornada. E eu lembro que de vez em quando eu confesso para vocês, eu dava uma cochilada no volante, né? Você não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui que de vez em quando cochila no volante, né? Volante parece sonífero, você pega e aí você está dirigindo, daqui a pouco parece que aquele sono vem. E eu lembro de quantas vezes na Dutra, eu dirigindo o carro, de repente ali dormindo, despertando, aí aquele negócio fazia barulho, e eu rapidamente volto para o centro da faixa. Paulo escreve essa carta para a igreja em Colosso, para um pastor, e nós vamos conhecer a história dele um pouco, chamado Epáfras. E a gente pode perguntar assim, o que tudo isso tem a ver com essa igreja? É uma igreja que precisava agora ser corrigida, precisava ser orientada para voltar para o centro, a primazia de Jesus Cristo. Essa igreja, ela ficava, e nós vamos olhar o mapa daqui a pouco, numa rota que era uma rota de comércio. Não era uma cidade grande, era uma cidade pequena, mas numa rota de comércio, e muita gente passava por essa cidade. Tem algumas imagens da cidade de Colosso nos dias de hoje, fica na Turquia. Sempre que a gente vê na Bíblia, por exemplo, quando a Bíblia fala da Ásia, principalmente Ásia Menor, a gente pensa logo, aqui na nossa geografia atual, a gente pensa no Japão, a gente pensa na China, a gente pensa na Coreia. Mas quando na Bíblia você lê Ásia, entende-se essa região mais perto aqui da Turquia. Então fica bem no centro do que hoje é a Turquia, e isso é a imagem do que hoje existe nesse lugar. Naquela época era uma cidade pequena. Colosso, ao contrário das outras cidades a quem Paulo escreveu, não era uma cidade muito grande, muito relevante. Era uma cidade pequena, menor. Ela ficava pertinho ali, cerca de 160 quilômetros de Éfeso, que fica na costa, perto de Esmirna, perto de Herápolis, que eram cidades grandes e dominantes naquela época. Só que Colosso tinha uma vantagem. Embora ela não fosse grande, ela ficava na mesma estrada. Então todo o fluxo de comércio, todo o fluxo de mercado que ia até essas grandes cidades, passava por dentro dessa cidade. E o tema dessa carta, e hoje nós estamos introduzindo ela, é Jesus, somente Jesus. Isso é importante que fique gravado. A gente vai estudando 4 livros da Bíblia. A gente falou que Filipenses é a epístola do quê? Da alegria, da felicidade. Qual é o tema que resume o livro de Colossenses? Jesus, somente Jesus. Quando a igreja passa por esse momento, nós estamos falando aqui de 60 depois de Cristo, tem que se lembrar que naquela época não haviam igrejas, não haviam denominações, não haviam museus, não haviam bibliotecas, não havia nada escrito e registrado acerca do Evangelho. Então não havia referência para que se pudesse balizar a fé daquele tempo. Não havia toda essa estrutura que nós temos hoje. A única coisa que havia era Jesus Cristo. E isso vale um glória a Deus bem forte. As pessoas ouviam falar de Jesus, conheciam o poder transformador de Jesus, a vida era mudada por Jesus, e agora essas pessoas, elas seguiam o Evangelho.
Hoje é muito mais fácil, por quê? Porque hoje nós temos igrejas, temos livros, temos internet. Isso pode atrapalhar de certa maneira, porque agora você tem referência e bibliografia acerca de tudo, de muita coisa que não interessa também, mas naquela época não tinha. O único paradigma de fé chamava-se Jesus. Jesus veio ao mundo, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, perdoou os nossos pecados e em breve voltará. Essa era a mensagem da igreja, uma mensagem simples, uma mensagem cristocêntrica, focada e dirigida na presença de Jesus. O problema é que nem todos naquela época, como hoje também é uma realidade, achavam que só Jesus é suficiente. Nem todas as pessoas achavam que somente colocar a fé em Jesus é o caminho para a salvação, para a vida eterna. Começaram a tentar colocar, e isso é uma tônica de todo o Novo Testamento. Tentaram começar a colocar algumas outras coisas. E eu, quando olho para a nossa história, acho interessante, porque vamos voltar para a história da nossa igreja. Nossa igreja, ela tem 114 anos de vida. Foi fundada por 2 missionários suecos que vieram e chegaram a essa terra. E é importante dizer, um deles com 31 anos, o outro com 26 anos de idade. Gunnar Wingren tinha sim formação, já era pastor, mas eles não sabiam nada da nossa cultura. Nunca tinham pisado aqui, não conheciam o nosso idioma. E a mensagem desses homens, a mensagem que gerou a maior igreja pentecostal do mundo, era uma mensagem muito simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Essa era a mensagem. Eles não sabiam, eu fico imaginando alguém, e algumas pessoas falam, dando bom dia para eles, eles não tinham ideia da fonética, do nosso idioma. E se você sabe, eles falavam inglês, talvez entendessem um pouco, mas a única mensagem, a primeira mensagem que foi pregada nessa terra é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Uma mensagem completamente voltada em Jesus. O único fator comum em todas essas declarações é Jesus. É Ele que salva, é Jesus que cura, é Jesus que batiza com o Espírito Santo, é Jesus que em breve voltará. Veio a primeira vez e nós aguardamos a sua segunda vinda. Esse é o centro da nossa mensagem. Jesus, Jesus. Eu lembro que há 2 semanas atrás, eu estava cooperando no evangelismo aqui, e eu vim voltando lá da Dr. Moraes, aqui para o Tempo Central, para fechar o culto aqui no final, e alguns irmãos até estavam aqui. Sempre faço isso nessa época, e devido ao ofício da igreja e à comunicação de televisão, muita gente na cidade conhece o trabalho da igreja, me conhece. E eu vim andando aqui subindo aqui a Avenida Governador Zé Malcher, e chegando, né, na contramão, tinha muita gente na rua. Tinha uma senhorinha parada, e uma senhorinha assim, de vez em quando tem aquelas senhorinhas bem caricatas, né, que falam alto. Dava para ver, assim, olhando de longe, que essa senhorinha era uma senhorinha daquela assim, bem agitada, né, bem, para não usar outra palavra assim, né, elétrica, né, tá educada, né, bem provocativa. E aí ela me viu assim andando de longe, e ela me reconheceu. E aí ela falava alto, estava conversando assim na esquina, falou: olha o pastor ali passando, né? Num ambiente onde muita gente com festa religiosa, e eu cumprimentei ela, nem parei, né? Continuei andando. Aí eu ouvi no meu ouvido, aqui atrás, ela falando assim: coitado deles, tudo que eles têm é Jesus. Falou assim mesmo para mim. Eu parei, eu confesso que me deu um negócio assim, deu vontade. Ela falou assim: coitadinho deles, porque tudo que eles têm, como se quem dissesse: nós temos um outro intermediador, nós temos tal santo, nós temos tal acesso a Deus, mas coitadinho deles, porque tudo que eles têm é Jesus. De princípio, aquilo mexeu comigo, eu confesso para vocês, mas conforme eu fui andando, eu falei: não é que essa mulher é profeta e ela está certa? Tudo que nós temos é Jesus, porque tudo que nós precisamos é Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo que competir com Ele vai atrapalhar. E nós estamos começando a ver algumas ideologias novas que começaram a chegar aqui a essa igreja, e agora alguém precisa começar a guinar, colocar. É importante lembrar, e me desculpem trazer toda essa introdução, Paulo está em Roma. Coloca a foto do mapa para mim, a fotinha do mapa aqui, por favor. Paulo está preso, assim como nós estudamos na carta anterior. Ele escreve essa carta e essa epístola. Não, a foto do mapa, amigo. Tem um mapa aí que eu já usei todas as aulas. Vamos lá, a foto do mapinha. Paulo está em Roma,
Paulo encontra-se encarcerado nesse momento. Paulo fica durante 2 anos em Roma, num período de prisão domiciliar. Mas qual é a vantagem? Paulo, por ser cidadão romano, Paulo podia receber visitas. Então, muita gente ia até a casa onde Paulo estava para poder receber de Paulo orientação, direção. E Paulo está aqui em Roma, e nós estamos falando aqui, gente, de uma distância de aproximadamente 2.300 quilômetros. É como se fosse daqui para Brasília. Então é uma distância longa. Brasília fica 1.900, mas se você andar a estrada vai dar 2.200 quilômetros daqui para Brasília. Então Paulo está preso, está encarcerado na cidade de Roma. E aqui do centro do que hoje é a Turquia, atenção, está a cidade em Colosso. Paulo vai agora enviar uma carta, assim como ele enviou para Filipos, que nós vemos aqui, ele vai enviar uma outra carta agora para a cidade de Colosso. O que é legal identificar? Esse pontinho aqui, ó, que está sem nada aqui, é a cidade de Éfeso. E Éfeso foi uma cidade muito importante, por quê? Porque Paulo passou muito tempo em Éfeso. Paulo ficou 3 anos diariamente, a Bíblia diz, na casa de Tirano, pregando o evangelho, ao ponto, o livro de Atos relata, que toda a região da Ásia ouviu falar que Jesus Cristo era o Senhor. Pessoas de toda essa região aqui antiga, ó, do que era essa região que a Bíblia chama de Síria, vieram e se dirigiram até esse pontinho aqui, a cidade de Éfeso. E esse período que Paulo passou ali, influenciou toda essa região. Pregou e levou o evangelho a todos esses locais que aí estavam. Essa cidade ficava bem no centro de uma rota de comércio. E o que é interessante? Quando uma cidade ela está bem no centro de uma rota de comércio, coisas boas e coisas ruins acontecem. Vamos para as boas. Desenvolvimento chega, comércio chega, novas oportunidades chegam. Mas quando uma cidade está bem no circuito de uma grande estrada, problemas chegam, violência chega. No nosso caso de hoje, drogas, roubo. E naquela época também era uma corrente por onde novas ideias e novos pensamentos começavam a passar. Essa carta é uma carta importante porque vários estudiosos bíblicos e tanto o pastor Ney como o pastor Pado na nossa revista ressaltaram isso. O que começou a nascer dentro da igreja de Colossos se tornou conhecido como a heresia colossense. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Eu hoje vou só resumir, mas nós vamos olhar tudo isso com detalhe nas próximas 3 semanas. Então hoje eu vou só pincelar, colocar só o gostinho, a gente vai olhar. O que foi a heresia colossense? E a gente tem que guardar isso e avaliar isso com vista nos dias de hoje. Por quê? Porque o perigo continua sendo o mesmo. A dificuldade continua sendo a mesma. A igreja, os desafios, muda o endereço, muda-se a cultura e o tempo, mas os desafios continuam parecidos. Qual era o problema dessa heresia colossense? Ela misturava 3 coisas, ok? A fé que foi pregada por Paulo originalmente em Éfeso foi Jesus. Jesus. Quem salva é Jesus. Quem cura é? Precisa de alguma obra? Não, quem faz é Jesus. Então a mensagem que foi deixada era que Jesus era o caminho, tudo era Jesus. E aí começa novamente a se infiltrar aquilo que é uma tônica do Novo Testamento, o legalismo judaico, né? Nós tínhamos aqui pessoas, não todos, né, mas muitos que saíram do judaísmo, mas aquele rito judaizante não saiu do coração deles. Então eles entendiam assim: Jesus, ele é o começo, mas só Jesus não resolve. Jesus, ele inaugura, ele apresenta para você a fé e a salvação, mas se você não fizer outras coisas que estão aqui, e por isso eu digo festas, rituais, observar algumas datas, observar algumas coisas, se fizer só Jesus, Jesus sozinho não é suficiente para poder trazer a salvação e redimir o ser humano. Então havia sempre essa tensão naquela época da pressão do judaísmo. E é importante a gente lembrar, e nós temos dito isso aqui, que Jesus não veio reformar o judaísmo, gente. Jesus não veio. Jesus veio estabelecer um novo padrão onde o homem é perdoado e pode se reconectar com Deus. Jesus é Deus, é o Filho do próprio Deus. E aqui esse legalismo judaico, ele é completamente contrário a Jesus. Por quê? Porque legalismo é completamente contrário à graça. Nós somos salvos mediante a fé, pela graça em Cristo, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O legalismo diz o quê? Não, para você ser salvo, tem que fazer isso.
tem que observar essa data, tem que fazer esse certo ritual. E claro que muitos rituais são importantes, mas eles são consequência de uma vida que foi alcançada e foi transformada por Jesus. Eles por si só não podem trazer a salvação. Então, novamente, nós temos uma igreja que nasceu fruto de um mover que Deus operou em Éfeso, algo extraordinário, mas que agora está sendo o quê? Puxada, que agora está sendo trazida, de certa forma, a retomar alguns pontos desse legalismo judaico. Como se isso não fosse o bastante, havia um segundo elemento, conhecido como a heresia colossense, que era o misticismo grego. E aí, gente, o negócio perde o caminho. Por quê? Porque os gregos eram muito dados à filosofia, ao pensamento, a filosofias pagãs. E novamente, a gente conhece a história. Paulo falava, tanto Roma como a Grécia tinha mais deuses do que gente nesses locais. Filosofias de vida, crenças diferentes, sistemas de pensamento, isso era algo normal no dia a dia deles. E tudo isso se mistura com algo maior ainda, que nós vamos falar na próxima aula, que é o gnosticismo. Aí realmente as coisas desandam. Então era uma espécie de sincretismo que começou a tomar conta e descaracterizar a igreja, tentar descaracterizar a igreja que estava em Colosso. O pensamento gnóstico e o pensamento grego, eles têm algumas questões. Paulo fala sobre isso no livro de 1 Coríntios. Por quê? Porque eles entendiam que o corpo é eminentemente mau. É aquele pensamento do andar de baixo, do andar de cima. Ou seja, o corpo está aqui embaixo. Nós operamos pecado, esse corpo é perdido, ele não tem salvação. Então, o que se conecta com Deus é só a alma, o corpo já era. O que o corpo faz, o que o corpo vive, o que a carne decide fazer é problema dela. Por quê? Porque a minha conexão espiritual não se dá no nível do corpo. Ela se dá somente no nível o quê? Do espírito e da alma. E isso trazia vários problemas. Por quê? Porque você poderia ser alcançado por Jesus, transformado por Jesus, ser dito uma pessoa que aceitou o Evangelho, que vive pelo Evangelho, mas as práticas do seu corpo e a prática da vida terrena não refletem isso. E 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, louvado seja o Senhor. Não quer dizer que a gente agora adote uma vida completamente perfeita, mas nós estamos no caminho, nós estamos na santificação, nós estamos nos aproximando de Cristo, da sua presença, mas para eles, isso aí é causa perdida. O corpo está perdido, o corpo não tem mais salvação, então vamos focar, é como você diz, o corpo está perdido, vamos focar na alma, que a alma se salva, o corpo se perde. E essa nunca foi a proposta do Evangelho. A mudança que o Evangelho promove por dentro no coração, ela se desdobra em atitudes externas, é o nosso testemunho, é como as pessoas nos conhecem. Ou seja, o maior testemunho e um dos maiores instrumentos de avanço do Evangelho é quando alguém com uma vida toda esculhambada, e muitos de nós éramos assim, é quando alguém que não tinha solução nenhuma, salvação nenhuma, as pessoas olhavam, igual Paulo, isso aí persegue gente, isso aí não tem mais gente. Essa pessoa encontra Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho, essa pessoa é mudada, transformada, e as pessoas enxergam isso e vem a transformação. Porque a mudança que acontece por dentro, ela precisa se traduzir em atos por fora. Então o que começou a acontecer? Esse legalismo judaico, esse misticismo grego começou a aparecer, essa filosofia de você transcender, de você ter experiências espirituais, de alcançar alguns locais espiritualmente, mediante o conhecimento, mediante a sabedoria. Eu não estou falando contra a sabedoria, por favor, mas o que eu estou dizendo é, ela por si só não pode fazer nada. Jesus por si só pode e faz todas as coisas. Então, a questão aqui é essa. E por fim, claro, o gnosticismo. Eu não vou nem entrar aqui, porque senão é praticamente o tema da próxima aula e eu quero poder olhar com você. Vamos para o texto então, sendo hoje uma aula introdutória, eu já estourei aqui boa parte do meu tempo. Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2 vai aparecer aqui atrás. Se você puder abrir na sua Bíblia, eu prefiro que você leia aí na sua Bíblia. A gente vai dar uma olhadinha aqui nos primeiros versículos, mas vou pedir à equipe da mídia que coloque aqui para mim. Vamos lá. Eu vou aqui quebrar um pouco das características da introdução. Nós estamos falando da introdução de uma carta que Paulo escreve a uma igreja. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A quem ele escreve a carta? Ele identifica, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos.
graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Nenhuma surpresa até aqui. É uma introdução típica daquela época antiga, uma introdução típica que Paulo faz naquela época, que é feita na Bíblia, diferente da introdução do que a gente faz hoje. Hoje, quando você escreve uma carta, você assina o nome de quem está emitindo a carta onde? No final. A gente fala tudo que tem que falar, e aí no finalzinho da carta a gente coloca assinado, data e coloca o nome da pessoa. Nos tempos bíblicos não era assim. Nos tempos bíblicos, quem mandava a carta já se anunciava no início. Eu estou mandando a carta, Paulo está dizendo aqui, Paulo é o autor, Paulo é o emissor. Ele identifica também a audiência dessa carta aos irmãos em Cristo Jesus, que estão no versículo 2, na cidade de Colosso, e ele então entrega uma saudação. E olha o que ele diz, a saudação no versículo 2. Aos santos, diga comigo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colosso. Essa terminologia e essa palavra, ela soa estranha ao nosso ouvido, não soa? Quando a gente fala assim, aos santos, por quê? Porque a gente vive numa cultura, num país predominantemente, a maior religião, a maior expressão ainda é o catolicismo, e quando a gente escuta falar a palavra santo, a gente pensa diferente. Por quê? Porque se você pegar na rua, sem conhecimento bíblico, e perguntar para alguém, o que é um santo? A pessoa vai dizer, um santo é uma pessoa perfeita. Santo, de acordo com a tradição romana que aí está. Santo é uma pessoa que nunca pecou. Santo é alguém que operou milagres, é alguém que foi canonizado, todo aquele processo que acontece no Vaticano. Santo é alguém que já morreu. Por quê? Porque para ser declarado santo, não pode mais estar vivo. Então a gente vê um texto como esse, aos santos, mas eu não quero ser santo, se santo é tudo isso. Mas esse termo, ele foi tomado pela Igreja Católica e ele perdeu um pouco o significado, porque santo do ponto de vista bíblico são todos aqueles que acreditam e foram perdoados e separados por Jesus Cristo. Então você é santo. Você pode não se enxergar santo, você pode não se perceber santo, mas aqui está o grande mistério da salvação. Quando Deus olha para você, Ele olha para você através da lente do sangue do Senhor Jesus, que te purifica dos pecados. Então você é santo, santificado por Ele. Então, biblicamente, a saudação é aos santos. Eu pessoalmente gosto dessa saudação. E eu vou pedir, quem estiver perto da esposa aí, do esposo, dá uma olhadinha para a esposa, para o esposo, diga assim para ele, me chame pelo meu nome bíblico, eu sou santo, diga para essa pessoa, Santo Felipe, me chama amor, Santo Felipe, isso, santo, é o que a Bíblia está dizendo, aos santos que estão aqui. E o que Paulo continua dizendo? Paulo fala aqui, e a gente precisa colocar isso aqui na introdução dessa carta. Paulo agora vai distinguir 2 cidadanias e 2 endereços, da igreja em Colosso, mas da igreja de Cristo em toda a terra, inclusive nós que estamos aqui. Paulo diz assim, aos santos, estou no versículo 2, aos santos e fiéis em Cristo, diga comigo, em Cristo, primeira cidadania, a cidadania celestial, a cidadania eterna, a cidadania que nós ganhamos o dia que aceitamos a Jesus e nos tornamos santos através dele. Então ele fala aqui, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram aonde? Em Colosso. Então ele fala primeiro da cidadania eterna, espiritual, que vem de Deus, mas depois ele vai falar da cidadania terrena. Os irmãos que estão vivendo aonde? Em Colosso. Atenção, vocês são de Cristo, vocês estão em Cristo, vocês existem e se movem por Cristo, mas vocês estão aí em Colosso. Traduzido para os dias de hoje, vocês são de Cristo. Quem aqui é de Cristo? Dê um brado de celebração. Mas vocês estão em Belém do Pará. Cidadania eterna, e agora ele distingue a cidadania espiritual. Esse termo em Cristo vai aparecer muitas vezes nessa carta. E se eu tiver a oportunidade de ministrar mais lições, eu vou parar e vou contar com você. Quantas vezes? Por quê? Porque é uma das expressões que Paulo mais repetiu por todas as suas epístolas. Não só, vê uma para mim que esteja sem ser gelada, por favor, rapidinho. Paulo vai falar sobre isso praticamente em todas as cartas. O termo em Cristo é um dos termos favoritos usado por Paulo. E Paulo vai expressar esse termo, pelo que eu pude levantar ontem, 87 vezes. E várias vezes dentro da carta que ele escreve aos Colossenses. Por quê?
Porque o foco dessa carta é que a igreja entenda que ela é o que é por causa de Cristo. Que nós só estamos aqui por causa de Cristo. Não existe filosofia, não existe acesso, não existe uma mente iluminada, não existe sabedoria que possa transcender você a chegar a um lugar espiritual. Assim como não existem rituais, tradições, como não existem obras, o único caminho que leva o homem a Deus chama-se Cristo Jesus. Então ele vai repetir isso várias vezes, em Cristo, em Cristo. 87 vezes esse termo ele vai aparecer. E esse termo é interessante por quê? Porque das principais religiões que hoje existem, e não só as principais, as menos expressivas, você não vai encontrar uma delas que diga que você está no líder daquela religião, na pessoa que iniciou aquela grande confissão. O budista nunca vai dizer, eu estou em Buda. Não tem, você não vai encontrar. O muçulmano nunca vai dizer, porque eu estou em Maomé, porque eu estou em Alá. Você não vai encontrar. Se você encontrar um mormon, ele não vai poder dizer, ele nem pode dizer, eu estou em Joseph Smith, que foi um homem como eu e que você, que andou por essa terra cheio de problemas, mas nós podemos dizer aqui hoje, nós estamos em Belém do Pará, nós somos aqui da terra, mas nós estamos em Cristo Jesus, que perdoou os nossos pecados. É um privilégio, só nós podemos dizer isso. Nós estamos em Cristo, e isso apresenta, gente, um dos talvez dilema, não dilema, deixa eu mudar a palavra aqui, uma das grandes tensões da vida. Por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós somos hein? Vou pedir que você fale, nós somos de quem? De Cristo. Nós estamos aqui na terra, em Belém do Pará. Se você está me assistindo de qualquer lugar do Brasil, é a sua cidade. Nós estamos, nosso endereço, detalhe, nosso endereço passageiro, nosso endereço temporal, nosso endereço que não é definitivo. Nós estamos em Belém, porém nosso endereço eterno é que nós somos de quem? De Cristo. E a grande tensão que vai se apresentar, não só na vida cristã, mas na vida é, como é que eu posso viver uma vida que honra a Deus aqui na terra, uma vida que propaga o Evangelho, que seja sal da terra e luz do mundo aqui na terra, sem negar os princípios e os propósitos do céu. E a recíproca também é verdadeira. Como é que eu posso chegar no céu, herdar o céu, conquistar, receber a vida eterna, sem perder oportunidades de também testificar e viver aqui na terra, sem deixar uma coisa inviabilizar a outra? É o grande equilíbrio que nós temos que tentar equilibrar. Nós estamos na terra, e em estando na terra, você tem que aproveitar as oportunidades. Em estando na terra, você tem que fazer tudo que Deus colocar a tua mão para fazer, você vai fazer bem feito, vai conquistar, vai reinar e vai governar aqui nessa terra. Detalhe, nosso mundo não está aqui, nossa herança não está aqui, está no céu. Nós vamos herdar o céu, é lá que nós vamos morar, mas uma coisa, ela não pode inviabilizar a outra. Ele continua dizendo, versículo 3, né? Identifica quem escreveu, identifica no versículo 1 quem recebe, versículo 2, identifica as duas cidadanias, versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo era um homem de oração, a gente não tem dúvida disso. Paulo era um homem que orava em espírito, orava em línguas. Ele mesmo fala, olha, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Paulo era um homem de oração. E quando alguém ora por você, a pergunta que você faz é, de vez em quando alguém me pega na rua e fala, pastor, estou orando pelo senhor. Primeira pergunta que eu faço, orando pelo quê? Porque eu quero saber. Eu quero saber qual é a oração. Eu quero saber o que Deus tem dirigido, colocado no seu coração para orar e ministrar sobre a minha vida. Paulo vai começar aqui, a partir do versículo 4, a dizer pelo que ele tem orado. Qual é o objetivo da oração dele em relação à igreja. Em Colossenses ele diz, damos sempre graças a Deus, versículo 3, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Eu vou parar aqui. Desde que, ele já começa mostrando, desde que nós no início, quando essa igreja começou, nós ouvimos falar da fé que vocês tinham em Cristo Jesus. E Paulo vai começar a introduzir. No versículo 15, a gente vai ter o ápice do que ele fala, da primazia de Cristo. Mas ele começa aqui a falar acerca da fé, e a fé no local certo. Ele está dizendo, a fé em Cristo Jesus. Porque é importante ser dito que fé por si só
não faz nada. A fé por si só, ela não é capaz de gerar absolutamente nada. A gente fala muito de fé, a gente crê muito, a gente anuncia, é uma palavra bonita, mas a fé por si só, ela não tem valor nenhum. O que valoriza a fé, o que faz a fé ter sentido, é aonde você deposita essa fé. Porque tem gente que tem fé, fé no quê? Né? Fé aonde? Tem gente que tem fé no universo. Eu tenho fé no universo, eu tenho fé no cosmos, eu tenho fé nas estrelas. Tem gente que vai dizer, eu tenho fé no destino. O destino faz o que ele quiser, né? Deixa a vida me levar e o que vier, eu tenho fé no que vier. Tem gente que diz, eu tenho fé na própria fé, não sabe nem no que crer, mas decide crer em alguma coisa. Mas Paulo é categórico dizendo aqui, a fé que tem efeito é a fé em Jesus Cristo. O que valoriza a fé é o destino dessa fé. Então ele vai dizer, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Versículo 6, que chegou até vós, como também em todo mundo. E deixa eu parar aqui rapidinho, deixa eu ver, está aí, versículo 6, em todo mundo, porque isso aqui é lindo demais. Eu não tem nada a ver com a lição, mas eu estava preparando essa madrugada, essa aula, e isso aqui mexeu muito com o meu coração. Por quê? Porque Jesus, ele disse na grande comissão, o que ele falou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Alguém pode achar que isso aqui está muito longe. Quando Paulo escreve isso 30 anos depois de Jesus emitir a grande comissão. 30 anos. Então Jesus veio ao mundo, ali pelo ano 30, 33, Jesus é crucificado, assunto aos céus. 30 anos depois, entre o ano 60 e 63, essa carta é redigida por Paulo. Então nós estamos falando de uma declaração que Paulo escreve, aqui quando ele diz, que chegou até vós, como também em todo mundo, 30 anos depois. Gente, isso aqui está acontecendo. O evangelho está se espalhando por todo mundo. A gente lê sobre Paulo, claro que o Novo Testamento dá muito foco na pregação, na expansão, na vida do apóstolo Paulo. As igrejas que ele abriu, as viagens missionárias, as 3 viagens, a viagem que ele foi a Roma. Mas durante esse período, o evangelho está se espalhando por toda a terra. Até chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. A gente começa a olhar, por exemplo, o Novo Testamento fala muito de Paulo, mas a história, e a história que pode ser comprovada, não é a história que alguém inventa, não. A história que pode ser comprovada fala que nesse mesmo período, Tomé estava chegando na Índia para pregar o evangelho. Até hoje lá, tem uma igreja, tem um marco do local que Tomé chegou para pregar o evangelho. Gente, na Índia. Paulo está aqui na região ali de Roma, pregando o evangelho, na região onde Jesus passou, viveu ali muito perto da Ásia Menor, e agora a gente tem Tomé chegando na Índia. A história relata que André chegou perto da Rússia, ele atravessou para o outro lado. O evangelho está aqui em Roma, chegando em Colossos, mas por outro lado está chegando na Índia, está chegando na Rússia. Enquanto Paulo está aqui, está se cumprindo isso. O evangelho chega por todo mundo. E o Novo Testamento dá relatos do que hoje é a Inglaterra, dá relato do que hoje é a Espanha. O evangelho sendo levado de modo indireto. Pessoas que receberam o evangelho agora estão levando essa mensagem para todos esses lugares. Versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras. E aqui eu quero parar, porque Epáfras é uma figura importante. Epáfras é um pastor, é um servo amado. E Paulo descreve aqui, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O que é importante você, volta o versículo 7 para mim, por favor, guardar acerca de Colossenses. Por quê? Porque isso aqui é o que distingue essa carta de qualquer outra carta. Paulo não fundou essa igreja. Não foi Paulo que fundou. Todas as outras que Paulo escreve de conhecimento, porque ele fundou, porque ele foi lá. Tinham igrejas que nem entendiam e aceitavam o pioneirismo de Paulo, como em Corinto ele falou, olha, sobre vocês eu sou pai espiritual. Por quê? Porque eu gerei vocês. Eu vim aqui, eu fundei essa igreja. Então, todas as igrejas Paulo funda, começa, mas essa igreja aqui, não foi Paulo que fundou. Paulo nunca foi a Colosso e não queria. Paulo nunca viu esses irmãos. Paulo nunca pisou nessa cidade. Então se pergunta assim, pastor, se não foi Paulo que fundou,
quem foi que fundou? Está aí o nome do cidadão, Epáfras. Alguém ouviu o evangelho e essa pessoa fez o quê? Levou. Esse homem foi convertido, foi salvo, foi alcançado. Ele iniciou a igreja na cidade de Colosso. E isso aconteceu, volta o mapa de novo para mim, por favor. Colosso está bem aqui, ó, né? Pode voltar o mapinha aqui no meio da tela, obrigado. Colosso está aqui, esse pontinho aqui é Éfeso, 160 quilômetros. Paulo passou 3 anos lá. Então, provavelmente, esse homem chamado Epáfras aceitou a Jesus no período que Paulo estava em Éfeso. Foi discipulado por Paulo, foi ensinado, foi orientado por Paulo. Paulo agora segue para outro lugar para pregar o evangelho. E Epáfras, que era de Colosso, saiu daqui para ouvir Paulo falar, agora leva de volta o evangelho para a cidade de Colosso. Outra curiosidade acerca dessa cidade, você vai ler lá na frente a carta que foi escrita, um capítulozinho só, a Filemon. Filemon era de Colosso também. Era outro homem que talvez durante essa época foi até Éfeso ou já ouviu por intermédio de Epáfras o evangelho. Como é que a gente pode saber disso? Porque a carta identifica. E tem um outro detalhe interessante. Quando você lê Filemon, vou pedir aí o pastor Mauro e o pastor Christian, se puderem me ajudar aí, dê uma olhadinha qual é o versículo, eu não gravei. Paulo identifica a carta a Filemon, quando ele escreve a Filemon, Filemon era de Colosso, e ele fala assim, ele cumprimenta a esposa de Filemon, o filho de Filemon, e ele diz, e a igreja que se reúne na casa de vocês. Olha que curiosidade. Então talvez a igreja em Colosso se reunia na casa de Filemon. Na casa de Filemon, que se tiver aí o versículo, está por aí, é um capítulozinho só, Filemon. Então nós temos aqui 2 figuras importantes que foram alcançadas por Paulo em Éfeso, e agora essas pessoas elas estão espalhando, levando o evangelho para outros territórios e para outros lugares. Então, Paulo nunca viu, Paulo nunca pisou. Coloca para mim, por favor, Colossenses 2:1, e isso identifica bem aqui, o fato de Paulo nunca ter pisado lá, e o próprio Paulo diz no próximo capítulo, nós vamos estudar semana que vem, Filipenses capítulo 2, ele diz assim, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, porque Laodiceia ficava do lado de Colosso, cidade grande, importante, grande luta que venho mantendo pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ele está dizendo, eu nunca vi vocês, eu não fundei essa igreja, eu nunca pisei aí, eu não sei quem vocês são, e Paulo nunca pisou na cidade de Colosso. Então Epáfras inicia esse trabalho, Epáfras começa a discipular essa igreja e cuidar dessa igreja. Qual é a dificuldade? É que Epáfras agora vê algumas ideologias, pensamentos novos se infiltrando, então Epáfras sai de Colosso e vai até Roma ter com Paulo. Ele viaja 2.000 quilômetros para ter o quê? Um momento de conversa com Paulo. Paulo está preso, prisão domiciliar, e Epáfras agora vai relatar para Paulo o que está acontecendo lá em Colosso. E ele vai dizer, Paulo, me ajuda, me instrui, me orienta como é que eu vou resolver esse grande problema que nós temos aqui. Por quê? Porque eu estou incomodado. Eu estou vendo a igreja sair do centro. Eu estou vendo a igreja errar o alvo que é Cristo Jesus. E aqui isso é muito importante, né? Eu sou pastor. E o objetivo do pastor, biblicamente, primeiro, vamos falar do ponto de vista geográfico, é levar o rebanho do ponto A ao ponto B. É isso que o pastor faz. O rebanho está dormindo, ele tem que agora pastar. Então, objetivo do pastor, junta o rebanho, leva o rebanho para quê? Para pastar, rebanho pastor. Depois de pastar, tem que beber água. Então, pega o rebanho de outro ponto, do ponto B ao ponto C, leva para beber água. Depois disso, o rebanho tem que o quê? Tem que descansar. Então leva o rebanho para um lugar seguro, onde o rebanho possa deitar e dormir. Final do dia, leva de volta para o redil. Então o objetivo do pastor é levar o rebanho do ponto A ao ponto B. Fisicamente, geograficamente. Agora espiritualmente, o objetivo do pastor é levar o povo da terra para o céu. E só tem um caminho que pode levar você da terra para o céu. Não são filosofias, não é o conhecimento, não são leis, não são tradições, chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Então todos nós, pastores, prestaremos conta perante Deus. Eu vou prestar conta, eu vou comparecer perante Deus e vou prestar conta, por quê? Porque meu papel ver quando está saindo do curso, opa, tem que voltar, é o sinalizador.
Epáfras agora, ele viu, não está certo isso aqui. Então eu vou lá conversar com Paulo. Eu posso não ter o conhecimento, eu posso não ter a sabedoria, mas eu sei que alguma coisa não está andando bem. E ele vai lá, tem um períodozinho com o apóstolo Paulo para tentar resolver esse problema. Versículo 9, por esta razão, Paulo dizendo, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, de pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade e toda soberania e entendimento espiritual. E Paulo aqui apresenta um pouco do que é a oração dele. Como meu tempo já estourou, eu vou para o último ponto da revista, que é o ponto de número 3, que Paulo vai identificar e vai apresentar o roteiro. Atenção, o roteiro do que nós vamos estudar nas próximas semanas está aqui, ó. A primazia de Cristo. Diga bem forte, a primazia de Cristo. Nós vamos entender que Cristo não é só o ponto de partida. Nós vamos entender que Cristo não é o primeiro passo. Nós vamos entender que Cristo é o início, o meio e o fim. Cristo envolve tudo. Então ele vai falar agora rapidamente sobre a primazia de Cristo. E olha o que Paulo faz. Paulo é muito inteligente. Paulo vai falar um pouco do ambiente agora mais aberto. Ele vai falar da primazia dele sobre a criação, o ponto de vista cósmico. Por quê? Porque para os gregos isso era algo muito importante, né? O cosmos, as energias, os planetas, os astros, né? Quem é que governa? Quem é que tem primazia? Quem é que estava lá? Então Paulo vai mostrar que ele tem primazia sobre a criação. Por quê? Porque foi ele que criou. Ele estava lá e ele vai explicar isso. Segundo, ele vai falar agora, primeiro, o ponto de vista da primazia de Cristo sobre a criação, o cosmos. Agora ele vai trazer para a terra. E ele vai falar sobre a primazia de Cristo sobre a igreja. Que Cristo é o quê? É o cabeça da igreja. Tudo parte dele. Tudo parte de Cristo. E depois ele vai falar agora do ponto de vista pessoal. Cristo como promotor de reconciliação. Ele sai do ambiente aberto, traz para a igreja, depois ele traz para dentro e tem, né? Filemon 1:23, tá bom, obrigado. Depois você pode olhar aí, quem ficou curioso, Filemon 1:23 é onde Paulo identifica e fala que a igreja em Colosso se reunia na casa de Filemon, que era de lá. Então vamos dar uma olhadinha só nesse último ponto, que é importante. Vamos lá. Por toda a Bíblia, nós temos Jesus sendo anunciado e Jesus sendo declarado. Quando a gente vê no livro de Gênesis, e Gênesis ele descreve, ele menciona a criação, a cronologia da criação, tudo. Lá no iniciozinho já tem um proto-evangelho. No iniciozinho, sem que alguém pudesse duvidar para onde é que isso vai, para onde é que esse enredo vai, ele fala já da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente deturpa a criação e antes que a história pudesse continuar, Deus está dizendo, vai vir um chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vai esmagar a cabeça da serpente. Desde o início, a Bíblia toda, gente, aponta para Jesus. Jesus estava na hora da criação. A gente vai para os livros históricos, são livros que falam sobre o almejo, o anelo do Messias. Quando é que ele vai chegar? Como é que vai ser essa chegada? Os profetas, eles anunciam alguns detalhes, eles estão tratando da nação, mas no meio desse caminho, eles estão mostrando como Jesus vai ser, onde é que ele vai chegar. A Bíblia toda é sobre Jesus. Novo Testamento, Jesus chega. Jesus se apresenta. O livro de Atos fala sobre a fé em Jesus se espalhando por toda a terra. As epístolas, a partir de Romanos, que nós estamos estudando hoje, epístolas, falam de como os apóstolos orientaram essa fé, balizaram essa fé, corrigiram essa fé, para que essa fé não errasse o alvo. E o livro de Apocalipse fala da segunda vinda de Cristo. Ele já veio a primeira vez e nós estamos aguardando a sua segunda vinda, e ela vai chegar, e o reino eterno de Jesus. Tudo na Bíblia, gente, fala de Jesus. Tudo. E aí Paulo vem no versículo 15, e ele arremata da seguinte maneira, mostrando a soberania de Jesus sobre a criação. Ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Ele é o primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio deles. Isso aqui, para a cultura grega que estava se infiltrando, isso aqui era terminal. E ele termina dizendo no versículo 17: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, as pessoas estão discutindo se o mundo foi criado há 6.000 anos,
há 1 bilhão de anos. Seja como for, bote a data que você quiser, antes do mundo ser criado, Jesus já estava presente, porque Ele é antes de todas as coisas. Paulo vai começar agora a corrigir. Isso é só a introdução da carta, tá? A gente vai entrar nesses pontos nas próximas semanas. Uma coisa interessante, hoje a gente não tem mais isso, mas antigamente, a turma mais antiga vai lembrar do que eu estou falando. A gente tirava foto de filme, vocês lembram disso? Foto de filme? Era bom demais, não era não? Né? Você comprava filme de 200 asas, 300 asas. Tem gente que nem sabe o que eu estou falando aqui. Estou falando outro idioma. Eu lembro da Kodak Love. Você lembra da Kodak Love? Você batia a foto e tinha que rodar o negocinho em cima. E aí você batia as fotos todas e na hora de tirar, às vezes, a máquina não rebobinava o filme, queimava o filme, você perdia o filme. Ou você batia as fotos, quando chegava na época de revelar a pessoa como é que é o nome do lugar que revela? Que até eu esqueci já. Gente, vocês esqueceram também? Hein? Tinha um nome do lugar que a gente levava para revelar? Não acredito. Estúdio. Ok, não é estúdio não, mas tem uma palavra aí que está perdida aí, um elo perdido que a gente vai encontrar. Você levava para revelar e não tinha revelação, porque queimou o filme, não tinha. Mas ao mesmo tempo, quando dava certo, era bom demais. Por quê? Porque hoje a gente tira foto nesse negócio aqui e a gente perde a foto, né? Perde na nuvem, não sabe onde deixou, perdeu um celular. E as melhores fotos que nós temos lá em casa são fotos que foram reveladas. Como é que um filme funciona? O filme, ele se abre, se expõe à luz, e a luz quando bate no filme, ela deixa uma impressão invisível, ninguém vê. Tanto que o filme está lá, se você pegar num quarto escuro, você não consegue ver, não está lá. Você coloca debaixo da água com alguns produtos químicos, aquilo que era invisível no filme, que foi marcado pela luz, agora se torna o quê? Visível, aparente. O que o texto está dizendo? Aquele que era invisível. Deus, no início, ele não podia ser visto. Ele não podia ser visto. Tanto que em vários momentos, ninguém viu a Deus. Quem viu a Deus, quem contemplou a Deus, Deus deixava passar. E aí falava com os homens, com Moisés. Eles viravam de costa. Ninguém sabia como é que Deus é. Como é que Deus? Aí Jesus aparece e nós conhecemos a manifestação visível daquilo que era invisível. Jesus. E ele diz, não só Ele é a manifestação de tudo que Deus é, mas esse Jesus é o que sustenta. Vê qual é o texto aí para mim? É o que sustenta toda a criação. E eu vou terminar com esse ponto. Essa última semana, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e talvez nós tenhamos gente aqui que conheça de física nuclear. Uma das grandes perguntas do mundo hoje é, você tem a célula, ok? A menor unidade conhecida pelo homem é o átomo. Correto? Só que até o átomo, ele tem substâncias menores. Prova disso é que quando você quer fazer uma bomba nuclear, você choca dois átomos, e quando esses átomos se chocam em alta velocidade, a liberação disso é uma força que ninguém consegue calcular, que é como fazem uma bomba nuclear. Mas até hoje, não se sabe como é que um elétron e um nêutron que produzem um átomo, eles se mantêm, se sustentam. Ninguém sabe. Que força é essa? De onde vem essa força? Como é que ela se estabelece? Fisicamente, se você tirar essa força, as coisas se derretem, elas deixam de existir. O interessante, a Bíblia é tão perfeita. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, que nos últimos dias, as coisas vão se derreter, os astros vão se derreter. Por quê? Porque há uma força que mantém tudo conectado, funcionando, sustentado. E o dia que essa força for tirado, as coisas vão derreter, a criação vai derreter. E todo mundo está procurando que força é essa. E o apóstolo Paulo já está dizendo, nele tudo foi criado. Jesus sustenta e garante toda a criação. Toda a criação. Tem um fórum na internet que fala sobre isso. Aí o pessoal assim, igual a gente, né, que tenta estudar, tenta discutir, eles tentam colocar o que é isso. Aí entra alguém às vezes e coloca esse texto lá. Por nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, tudo. No final, tudo foi criado por meio dele, parte dele. E o próximo versículo, coloca aí, ou é o anterior. Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Os cientistas dizem assim, não, peraí, a gente está estudando. Nós estamos chegando lá, a gente vai entender e vai mostrar que não é nada disso. E a gente já sabe. Por quê? Porque a ciência, ela não contradiz Deus. A ciência demora um pouco, mas ela existe para provar e comprovar aquilo que Deus já está dizendo há muito tempo. Vai chegar lá.
Vai chegar o momento em que isso vai ser. Então, primeira coisa, ele é o cabeça, ele é o primogênito da criação. Segundo, ele é o cabeça da igreja. Ele vai trazer agora para o ambiente da igreja. E ele vai dizer no versículo 18, ele é o cabeça do corpo e da igreja. Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A gente vai falar disso mais para frente um pouco. O que significa ser o primogênito entre os mortos? Isso é importante, nós vamos chegar lá. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é o cabeça da igreja. E ele termina dizendo que ele é o promotor de toda a reconciliação. E eu vou ler com você os últimos versículos. Vou pedir que você fique de pé comigo. Vou ler o versículo 20, 21, 22 e 23. Coloca o 20 para mim. Ele diz assim: e que havendo feito paz, olha só, a paz que perdoou os pecados, não é entendimento, não é filosofia, não é obra, não é mérito. Ele diz: e havendo feito paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre terra, quer sobre os céus. E a vós outros que também outrora eram estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas próprias obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, por isso que o livro é importante, permaneçam na fé, voltem para o centro, voltem para Jesus. O sonorizador está aí fazendo barulho, dizendo para vocês: caminho está errado, alinhem o caminho. E se permanecerem na fé, alicerçados e firmes, e não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se vocês não se afastarem disso, vocês vão herdar tudo isso. Você pode dar um brado de glória a Deus por essa mensagem tão poderosa? Você está animado para estudar esse livro, estudar essa porção da Bíblia? Agora deixa eu fechar. O interessante é que a ciência não consegue explicar. Que força é essa? Que força é essa, gente? Que mantém tudo. Que força é essa? Eu estava perguntando ontem, nós estávamos no evento para um cardiologista, e eu falei: como é que pode, né? A gente come, a gente se alimenta, nosso coração não para de bater involuntário, nosso pulmão, ele transforma oxigênio em gás carbônico e as coisas vão andando. Que força é essa? A medicina hoje, doutora Denise está aqui, já conseguiu emular, ela já conseguiu copiar vários sistemas do corpo humano. Você pode pegar, coração já tem artificial, rim já tem artificial, tudo tem artificial. Vai chegar o tempo em que todos os sistemas vão poder existir de forma artificial, vai se juntar tudo isso que está lá, só que vai faltar uma coisa. Sabe o que vai faltar? A força, o fôlego que é capaz de dar vida, e esse só Deus pode dar. O que sustenta toda a criação? O que faz o movimento de rotação, de translação da terra, tudo tão perfeito? O que faz se você tirar 1 grau e mover para a direita, para a esquerda, as coisas saem do caminho? Nós conhecemos. Quem sustenta tudo isso é o primogênito da criação, nele tudo subsiste. Meu amigo, me empreste sua mente um pouquinho. Se esse Jesus é capaz de manter unido, controlado, equilibrado, em harmonia as forças do universo, você não acha que Ele também pode fazer isso na tua casa, na tua família, no meio da tua tempestade, passando pelos problemas que você está passando, naquilo que você não entende, não sabe como resolver? Pastor, estou vivendo um momento tão difícil da minha história. Pois tudo isso que nós vamos estudar se torna realidade na sua vida. Essa é a essência da nossa mensagem. Pastor, como é que nós estamos aqui? É por Jesus. Como é que nós vamos vencer? É por Jesus. Quem é que perdoa os nossos pecados? É Jesus. Quem é que nos sustenta e garante a nossa alegria? Chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Só Jesus pode fazer isso. E eu estou empolgado demais. Eu estou feliz demais. Nós vamos mergulhar. Vamos estudar um pouco do que a Bíblia tem aos nossos corações. Levante suas duas mãos para os céus. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, te agradecer por essa porção, te agradecer porque nós temos a revelação através da tua palavra, Pai. Te agradecer porque em épocas antigas, Pai, quem dera se eles tivessem o que nós temos hoje. Quando nós erramos o alvo,
quando nós ouvimos espiritualmente a paz ser tirada, porque nós estamos errando o alvo. É o sonorizador da alma, é o Espírito Santo falando ao coração: volta para o centro, volta para o caminho de salvação, volta para o caminho de alegria. Esse caminho chama-se Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos ao longo dessas próximas semanas quebrar, Pai, todo o entendimento que se levanta contra a primazia de Cristo, Pai. Tudo aquilo que nós fomos acumulando por criação, por cultura, e que nós achamos que é Jesus e também isso. Não, é somente Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus. É só Jesus, Pai. Que nós possamos restabelecer nossa dependência total e integral em Ti. Tu és o primogênito da criação. Tu és o cabeça da igreja, e Tu és o único agente de reconciliação entre Deus e os homens. Não há nenhum outro, e nós te agradecemos nessa manhã, no nome forte de Jesus. Amém e amém. Dê um brado de glória a Deus. Tome seu assento, corpo sentado, mais a alma de pé. Vamos louvar o Senhor.